Pois bem, pessoal, vamos então dialogar sobre a hierarquia angélica. E quando falamos de anjos, entramos num território demasiadamente delicado, porque não é um chão firme de dogma concluído, fechado, é mais como um campo de névoa iluminada. A Bíblia, a teologia, a tradição, a imaginação caminham juntas. Por isso é preponderante começar dizendo que com toda a nitidez possível, que a hierarquia dos anjos não é um dogma obrigatório da fé cristã. E não é catecismo, estou me pautando na metafísica cristã, uma tentativa humana, reverente, de organizar aquilo que a Escritura apresenta de forma dispersa, simbólica e fragmentada. Essa organização nasce, sobretudo, com o Dionísio, o Areopagita, um teólogo, um grande teólogo do século V, que tentou dar forma e ordem àquilo que a Bíblia apenas sugere. E depois dele, essa estrutura, então, ela foi acolhida, comentada e refinada por nomes como os exímios filósofos, o Agostinho, Tomás de Aquino, e mais tarde dialogada, direta ou indiretamente, até mesmo dentro do pensamento protestante, e aqui é um aspecto delicado, ainda que com reservas, e eu me sinto compelido em fazer uma pausa precípua aqui, para você que também é protestante, que aceitar que essa hierarquia existe como construção teológica não significa aceitá-la como verdade absoluta de fé. Lutero, o Calvino, o Wesley, nenhum deles fez disso um pilar doutrinário, mas também nenhum deles negou que a Escritura aponta para ordens e distinções entre os anjos. Portanto, o que vamos ver aqui é a história da teologia e não imposição de crença. A hierarquia angélica clássica, tradicionalmente, fala-se que existe 9 ordens de anjos, organizados em 3 grandes hierarquias. Vai ser, de certa forma, um pouco de contradição em relação ao que Paulo vai dizer em Efésios, eu sei, em relação aos protestantes. A primeira hierarquia são os anjos mais próximos de Deus, e aqui os anjos, por assim dizer, vivem à sombra imediata da glória divina. Em primeiro lugar, é claro que são os serafins. Os serafins são descritos em Isaías como seres de fogo. Não fogo material, mas fogo de amor. Eles não ensinam, eles não governam, não anunciam, eles ardem e representam o amor absoluto, incandescente, o zelo puro pela santidade de Deus. Confesso algo pessoal para vocês, que se fosse possível eu escolher uma dessas categorias, ainda que não fosse a sublime, eu escolheria sem dúvidas os serafins. Eles me fascinam. A segunda são os querubins. Os querubins, por sua vez, não são esse amor ardente, mas o conhecimento profundo. São associados à guarda do Éden, à arca da aliança, à contemplação intelectual de Deus. E é aqui que a tradição afirma, com cautela, que Lúcifer era não um arcanjo, não um serafim, mas ele era um querubim. Não por ser o mais belo fisicamente, mas por ser revestido do maior grau de conhecimento que pertence aos querubins. Então temos também depois os tronos, que são os mais misteriosos, talvez, né? Pouco se fala deles. A tradição os associa à justiça e ao juízo divino. E aqui faço uma conjectura pessoal.
não dogmática. Os tronos parecem, de certa forma, se aproximar da ideia de um humano glorificado, uma criatura totalmente alinhada à vontade e à estabilidade de Deus. Aliás, seria o humano glorificado, ou será ele uma espécie de anjo de talvez segunda categoria, muito embora os tronos não sejam isso, mas deu para entender minha ideia. Eu vou trazer uma reflexão à parte em relação a isso, viu? Aí nós temos a segunda, aliás, hierarquia, que governa, que são o governo do cosmos, que aqui entram as dominações, as virtudes, as potestades, que são ordens ligadas à administração da criação, às leis espirituais que sustentam o mundo, ao equilíbrio invisível da realidade. Mais uma vez, de certa forma, mas e os principados? Porque Paulo disse, eu sei. Eles não aparecem em narrativas populares, mas sustentam o plano do fundo do universo. E a terceira hierarquia, a relação direta com os homens. E nós vamos ter então os principados. Para o protestantismo, os principados eles estarão no topo, ligados a nações, povos, grandes coletividades, os arcanjos. Para o protestantismo talvez seja o ápice, o arcanjo, né? Mensageiros de missões decisivas, que é o caso de Miguel, Gabriel, Rafael e por aí vai. Os anjos, aqui no sentido mais comum que eu faço menção, que são os mensageiros pessoais, guardiões, enviados. Mas afinal, se todos são anjos, por que tem tantas divisões assim? Será que essas divisões são cargos? Cada um faz o seu trabalho ali? Essa é a grande pergunta. Se todos são espíritos e se todos são anjos, por que tantos nomes e tantas ordens, tanta divisão? E a resposta é crucial. Isso não é um cargo, é natureza ontológica. Não funciona como uma empresa, nem como uma hierarquia militar humana. Um serafim não sobe para virar um querubim, ou um querubim ele não desce para ajudar um arcanjo. Eles não competem porque a mentalidade deles é outra. Não tem natureza decaída. Seres puros não pensam assim. Eles não mudam também de funções, não transitam entre ordens, porque, embora todos sejam anjos, nem todos são anjos do mesmo modo. O nome anjo designa a missão geral, que é o mensageiro de Deus, mas a essência, a forma de ser é distinta. E isso gera confusão porque usamos uma única palavra para realidades espirituais distintas, diferentes. Então não poderia ser anjo isso, anjo aquilo, outra, né? Algo muito mais comum na linguagem bíblica. Amor e conhecimento, por isso quando dizemos que os serafins, eles são ligados ao amor e os querubins, como eu disse, vinculados ao conhecimento, não estamos dizendo que uns amam e outros não amam, ou que uns sabem, outros não são, ou que outros sejam ignorantes. Não, todos eles amam, todos eles conhecem a Deus, conhecem o cosmos, mas cada ordem reflete Deus por um ângulo diferente. Os serafins refletem o amor que queima. Os querubins, não obstante, refletem a luz que ilumina. Cada cada classe adora a Deus de uma forma. E talvez, só talvez, a queda de Lúcifer nos ensine algo profundo. O conhecimento sem amor pode se curvar sobre si mesmo.